Seja bem-vindo ao projeto 150 Dias para Crescer com os Salmos. Nós estamos nesse projeto dirigidos pelo Espírito Santo e esse projeto corresponde à leitura de um salmo por dia. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Você está vendo na tela capítulo 110, mas na verdade o livro de Salmos não tem capítulos porque um livro só tem capítulos quando todos eles contam uma história que os capítulos têm relação uns com os outros. E o livro de Salmos, ele não é um livro que tem capítulos porque cada salmo foi escrito em um tempo e ele foi escrito por vários autores, com a perspectiva que eles estavam passando na vida pessoal deles quando eles escreveram cada salmo. E o livro dos Salmos, ele é uma coletânea, ele é uma coleção, ele é uma reunião dos salmos que foram escritos por diversos autores diferentes. O povo israelita foi reunindo os salmos e foi formando o livro dos salmos, tanto que o livro dos salmos, ele não foi formado de uma única vez. O livro dos salmos, ele foi uma construção do povo israelita. Primeiro eles reuniram o Salmo 1 até o 41. E aí, o primeiro livro dos salmos tinha só os Salmos 1 até o 41. Depois eles colecionaram o Salmo 42 até o 72 e formaram o livro 2 e colocaram no livro dos Salmos. Depois eles reuniram o Salmo 73 até o Salmo 89 e formaram o livro 3. Depois do Salmo 90 até o 106, formaram o livro 4 e, por fim, pegaram o Salmo 107 até o Salmo 150 e formaram o livro 5. E desses 5 livros formou-se o livro de Salmos que hoje nós conhecemos, formado por 150 salmos. Cada salmo fala da experiência que o seu autor estava enfrentando, passando naquele momento da vida. E o livro dos Salmos, ele foi organizado de maneira que sirva como uma história, um ensinamento, uma instrução para a nossa vida. Ele começa com o Salmo de número 1, falando para mim, falando para você, que se você quer ser bem-sucedido, você deve ser uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, porque fazendo isso você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Mas os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento espalha. Esse salmo de número 1, quando fala isso para nós, está dizendo que se você meditar na lei do Senhor durante o dia e durante a noite e colocá-la em prática, você vai ser uma pessoa que sempre vai ter fé, confiança, esperança, paciência, alegria, restauração, renovação. Todos os dias as suas folhas não secarão e você vai dar o seu fruto na estação própria. Significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice, você vai produzir aquilo que é esperado para o seu próprio bem. Por isso, esse salmo traz uma lição para nós. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, que é avó, que é tio, que é tia, deve buscar ler os salmos para as crianças, para que eles possam já no início ter um relacionamento com Deus e entender o valor dos salmos. Além disso, o livro de Salmos, por ser o mais extenso da Bíblia, ele é formado por 150 leituras. Você pode ter uma comunhão com Deus por 150 dias.
como nós estamos fazendo aqui. Estamos reservando 150 dias para crescer com os Salmos. Hoje nós estamos no dia 110 desse propósito. Então nós estamos aqui há 3 meses mais 20 dias. Daqui a 10 dias vamos completar 4 meses diariamente meditando na palavra de Deus, todos os dias fazendo uma oração e estabelecendo um relacionamento mais aprofundado com Deus. Já aprendemos muitas coisas ao longo dessas leituras. Estamos aprofundando a nossa intimidade com Deus. Por isso, o livro de Salmos, se você se propõe a ler ele 2 vezes no ano, você já cobre 300 dias do seu relacionamento com Deus e todos os dias você aprende algo novo. Já no Salmo de número 1, você aprende que você será bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que erram o objetivo da vida. A palavra pecado significa, no original, errar o objetivo, errar o alvo. Por isso que beber é pecado e fumar é pecado. Porque aquele que bebe em demasia e fuma está destruindo o seu corpo físico, que é a morada do Espírito Santo. Você pode ler isso em 1 Coríntios, no capítulo 6, onde Paulo instrui a igreja de Corinto, na Grécia, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós devemos cuidar do nosso corpo, porque é com o nosso corpo que nós podemos andar e usar a nossa razão, a nossa inteligência para pregar a palavra de Deus. Uma pessoa que não cuida do seu corpo, que não cuida da sua saúde, ela está tornando a sua vida mais difícil. Ela está cometendo suicídio aos poucos. Uma pessoa que come açúcar em excesso, uma pessoa que é sedentária e tem preguiça de praticar uma atividade esportiva, uma pessoa que bebe café em excesso, uma pessoa que não se controla quanto à prostituição, sai com várias pessoas e não cumpre o mandamento do Senhor, que é ter o seu marido ou ter a sua esposa e cuidar da sua casa e do seu lar, é uma pessoa que está indo por um caminho mau porque está destruindo o templo do Espírito Santo. É por isso que você não pode se deter no caminho dos pecadores e não pode sentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que usam os lábios para fazerem fofocas, para criar contendas entre os irmãos. E Deus abomina o que cria contendas entre os irmãos. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 6, que o Senhor abomina aquele que cria divisão entre as pessoas. Deus ama a comunhão. O Salmo 133, que nós vamos ler, fala sobre a importância da comunhão. 1 Coríntios, capítulo 12, fala que o corpo de Cristo é formado por todas as pessoas que estão nele e que todos formam um corpo, o corpo de Cristo. Então, se alguém cria divisão entre os irmãos, está indo contra a lei de Deus. Então, se você senta na roda dos escarnecedores, que são os fofoqueiros, os que criam piadas com pretos, com pobres, com japonês, com calvos, com pessoas acima do peso, com pessoas que passam por algum tipo de dificuldade, você não está no caminho certo. A palavra de Deus fala no Salmo de número 1, saia de perto dos escarnecedores. Então você vai encontrar o caminho certo. Depois do Salmo de número 1, que traz essas instruções, você vê que ao longo do livro dos Salmos, você aprende que você nunca está sozinho. Você pode sentir em algum momento da vida que Deus abandonou você, que Deus esqueceu você,
mas Deus está ouvindo a sua oração. No Salmo 38, o autor fala que ele estava doente, que ele estava na cama, mas que ele sentia que Deus estava com ele. No Salmo 37, está escrito que aquele que se entrega totalmente com prazer a Deus recebe a resposta das suas orações. Está escrito lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está escrito também no Salmo 37, para não ter inveja daquele que é ímpio e que pratica a maldade, porque ele será ceifado e ele não terá relacionamento com Deus. Também no livro dos Salmos aprendemos que no dia da angústia, o Senhor é um socorro bem presente. O Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O mesmo Salmo 46 diz, no verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então está dizendo, você pode ficar quieto com a situação, por pior que seja, porque o Senhor continua sendo Deus. E Ele está à sua frente. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não lhe faltará saúde, não lhe faltará graça, não lhe faltará renovação espiritual diária, não lhe faltará restauração da sua vida, do seu casamento, da sua saúde, do seu trabalho. Não lhe faltará comunhão, não lhe faltarão amigos, não lhe faltarão conselheiros, desde que você peça a Deus que Ele apresente a você pessoas que possam ajudar você a receber as respostas dele. Basta pedir a Ele e Ele responderá a sua oração. E o livro dos Salmos termina no Salmo 150, quando fala que devemos louvar ao Senhor, que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, porque o Senhor é o dono da terra, da sua plenitude, de todos os que nela habitam, e Ele deseja salvar e cuidar de todos nós. Então, o livro dos Salmos, ele é um livro que passa por todos os momentos da nossa vida. E quando você medita nele diariamente, você vai aprendendo que Deus é verdadeiramente um Deus que você pode confiar. Quando você se sente solitário, Ele está ouvindo você. Quando você está acamado, Ele está ao seu lado dando consolo e fortalecendo a sua saúde. E quando você passar dessa vida, você vai morar com Ele no céu, porque Ele é eterno. O Salmo 90 fala isso, que o Senhor é o dono da terra, Ele é o Senhor nosso e que para Ele 1000 anos são como a vigília que passou, porque Ele é de geração em geração, Ele é de eternidade em eternidade. O Senhor é eterno e Ele é aquele que pode trazer a salvação para todos nós. Por isso que Salmos termina com o Salmo 150, dizendo: louvai ao Senhor, com todos os instrumentos, com os vossos aplausos, com os vossos cânticos, com a vossa vida, todo ser que respira, louve ao Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 110. Já falamos que Salmos não tem capítulos, mas Salmos é uma coletânea, uma reunião de 150 salmos que foram escritos por vários autores diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes, falando de várias situações que cada um deles enfrentou e como eles mantiveram um relacionamento com Deus. E que quando você fala em um salmo específico, você deve falar no singular. Salmo 110, no caso. O livro de Salmos, quando você fala no plural, você está falando do livro todo, da reunião dos 150 salmos. E o livro dos Salmos, mais uma curiosidade, para o povo israelita é um livro de louvores. Tanto que no texto do povo israelita, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve Tehillim.
L-I-M, e Terrilim significa louvores. Eles usam o livro dos Salmos para louvar a Deus, mesmo nos salmos que trazem uma história triste, como por exemplo o Salmo 44 e o Salmo 74, que falam que o povo de Israel estava sofrendo no cativeiro, eles estavam como escravos na Babilônia, porque eles tinham desobedecido a Deus. Eles falam no Salmo 44 e no 74 que foi bom eles passarem pelo castigo, porque o castigo trouxe arrependimento para que eles se convertessem dos maus caminhos e retomassem o relacionamento com Deus. Então, até no castigo, Deus é bom porque ele dá o castigo para nos chamar novamente para o seu amor e para o seu relacionamento com comunhão com ele. Por isso, o livro de Salmos é um livro de louvor, mas não um livro de louvor só dos momentos de alegria e de vitória, mas é um louvor a Deus também na doença, também quando se sente na solidão, também quando se está cercado por inimigos, pensando que não existe saída. O Senhor fala que Ele é a nossa torre forte, que Ele nos coloca numa rocha alta quando nós somos cercados pelos nossos adversários. Ele fala que quando você está cercado pelos seus inimigos, você consegue dormir e não fica com insônia. Está escrito isso no Salmo de número 3. Então o livro dos Salmos, ele passa a vida no relacionamento com Deus. O Salmo 90 termina dizendo que quando acabar essa vida, o Senhor é eterno. 1000 anos são como a vigília passada. Ele é de geração em geração. Ele é de eternidade em eternidade. Por isso, no Salmo 90, cujo autor é Moisés, ele escreveu assim: ensina-me a contar os dias de maneira que alcance um coração sábio. Ele está pedindo para Deus ensiná-lo a contar cada dia para fazer a coisa correta, até que no final da vida ele tenha acumulado dias de acertos e na eternidade ele possa estar com Deus para sempre. Então, o livro dos Salmos, ele tem todas essas características que permitem que você tenha um aprofundamento da relação com Deus. Ele começa dizendo: você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedores, e se você ler a palavra de Deus diariamente e você colocar ela em prática. Fazendo isso, você vai passar ao longo dos seus dias com Ele, na solidão, na doença, nos problemas, no castigo, quando se sentir angustiado, quando se sentir abatido e também quando você estiver alegre, honrando e louvando a Deus pelas vitórias recebidas, você vai estar em todos os momentos com Ele. E no final, o Salmo 150, que encerra o livro, você louvará a Deus, como todo ser que respira deve louvá-lo, e vai entrar na eternidade, morando para sempre com Ele, quando encerrar o seu tempo aqui nessa vida. É sobre isso que o livro de Salmos fala. Quando cada salmo aborda uma situação da vida numa visão, numa leitura ampla, você vê que ele é uma fonte, uma oportunidade para aprofundar a relação com Deus diariamente. Hoje vamos ler o Salmo 110, ou você pode dizer Salmo de número 110, porque ele é o Salmo de número 110, está na posição 110 do livro dos Salmos. E esse Salmo 110, ele fala a respeito do Messias. Messias quer dizer do Cristo. Cristo, do grego, vem de Christos, que significa ungido. Então o Salmo 110, ele é o salmo que é conhecido como salmo messiânico. Significa, ele é o salmo que apresenta o futuro Salvador. Messias significa o ungido de Deus, significa o que vai trazer a salvação. E o Cristo, no grego, a palavra Cristo, as pessoas
pensam que o nome de Jesus era Jesus Cristo, mas o nome de Jesus era Jesus de Nazaré, porque ele cresceu na cidade de Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Então as pessoas antigamente falavam o nome da pessoa e de onde ela era. Então o nome de Jesus é Jesus de Nazaré, porque ele cresceu em Nazaré. Depois que ele operou sinais e maravilhas, depois que ele morreu e ressuscitou, os discípulos identificaram que ele era o Messias, que ele era a pessoa prometida nas Escrituras no Antigo Testamento. Eles disseram: o Senhor é o Messias, é o Salvador prometido, aquele que traria a salvação para nós, a salvação do nosso afastamento de Deus. O Senhor é o Messias, o Salvador, é aquele que veio nos salvar, veio nos mostrar o caminho para ter o relacionamento com Deus para sempre. Então, começaram a chamar ele de Jesus o Messias. Messias é o Salvador, e no grego, Messias é Cristo, é Christos, que significa ungido. O Senhor é o ungido, aquele que foi consagrado para salvar, aquele que veio para resgatar a humanidade. Então, quando identificaram isso em Jesus de Nazaré, começaram a chamá-lo de Jesus Cristo. Jesus, o Salvador, Jesus, o que foi prometido no Antigo Testamento, Jesus, o Senhor. Por isso que hoje conhecemos ele como Jesus Cristo. Mas na realidade, o Cristo foi um reconhecimento de que ele era o ungido de Deus na terra e que hoje é eternamente, agora que ele ressuscitou e está vivo para sempre, ele é eternamente o Cristo, o Messias para o povo israelita. Mas o povo judeu não acredita que Jesus é esse Messias. Eles acreditam que Jesus foi apenas um grande profeta, mas eles ainda estão esperando a vinda desse Messias. Por que o povo judeu não creu em Jesus? Porque, no entendimento do povo judeu, o Messias teria que trazer a restauração política de Israel. E na época de Jesus, o povo israelita estava debaixo do Império Romano. E Jesus não trouxe a libertação do Império Romano. Ele veio e disse: eu vim pregar o reino de Deus. Então, os judeus não creram em Jesus como o Messias, como Salvador. E eles ainda estão esperando esse Messias, esse Salvador. Mas os cristãos identificaram que Jesus é Cristo, que Jesus é o ungido de Deus, ele já veio sobre a terra pelas maravilhas que ele operou, que estão contadas nos evangelhos, e porque ele morreu e ressuscitou e ele contou para nós que ele veio com a missão de salvar a toda a humanidade. Por que nós estamos falando disso, do Messias e do Cristo? Porque esse salmo que nós vamos ler agora, o Salmo 110, é o salmo que mostra Deus Pai dizendo que ele mandaria Deus Filho para trazer a salvação para a humanidade. E nesse Salmo 110, Deus fala que o ministério do Filho seria um ministério eterno. E tudo isso está aqui no Salmo 110. Esse Salmo 110, ele é um salmo messiânico para o povo judeu, que vê nesse Salmo 110 a esperança de vir um Salvador. E para os cristãos, ele já é o cumprimento da promessa em Jesus, o Cristo. Então vamos ler aqui o Salmo 110. Esse salmo ele é muito citado no Novo Testamento. Na carta que foi escrita para os Hebreus, o escritor dos Hebreus cita esse salmo para lembrar que Deus já falava a respeito do Cristo
no Antigo Testamento. Então veja aqui, disse o Senhor, você está vendo Senhor em letra totalmente maiúscula. Esse Senhor totalmente em letra maiúscula se refere a Yahvé, que é Deus Pai. Então disse o Senhor, o Deus Pai, ao meu Senhor. Esse segundo Senhor, só com a primeira letra em maiúsculo, é o Deus Filho. Então o autor do Salmo 110, ele está dizendo o seguinte, ele está tendo uma visão em que disse Yahvé ao Senhor Salvador, assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui ele está tendo uma visão e ele está escrevendo esse salmo, dizendo que Deus Pai disse para o Deus Filho, sente-se na minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por apoio dos teus pés. Quem lê o Novo Testamento, no livro de Filipenses, no capítulo 2, está escrito que depois que Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e ele permanece à direita de Deus Pai, recebendo as orações dos santos e intercedendo por eles diante do Pai. E existe uma promessa de que ele vai voltar para o mundo, e quando ele voltar dessa vez, ele julgará o mundo. Então, quando nós lemos esse versículo 1, esse salmo está dizendo que disse o Senhor, Yahvé, o Todo-Poderoso, ao meu Senhor, que é Jesus, assente-se à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por apoio, por escabelo dos teus pés. Então, hoje, Jesus está à direita de Deus aguardando o momento em que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, vai dar uma ordem, dizendo, pode descer na terra para reinar, para governar sobre todos. Os inimigos aqui são aqueles que não aceitam a Jesus, aqueles que se levantam contra Deus. Então Deus poderoso, Yahvé, fala, deixa os inimigos na minha mão. Fique sentado à minha direita até que chegue o momento dos teus inimigos serem o apoio dos teus pés. Quando chegar esse tempo, você será enviado na terra para julgar a terra. E aí, todos os que se opõem a Deus serão julgados. Eles serão colocados como o estrado, o apoio dos pés de Jesus, que é o Cristo. Ele realizará o julgamento na terra. Esse tempo ainda não chegou. Por enquanto, Jesus está à direita de Deus. Mas o salmista que escreveu isso, ele escreveu isso muitos anos antes de Jesus aparecer. Ele viu o Senhor Yahvé dizendo para o Senhor, Jesus, que ele viria na terra, morreria e ficaria à direita esperando até vir para julgar a terra toda. Por isso que Jesus, quando ele estava falando com os discípulos uma vez, ele citou esse salmo. Porque as pessoas perguntaram, quem você é? E aí Jesus citou esse salmo, dizendo assim, como que Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus fez essa pergunta. E quando Jesus fez essa pergunta, ele estava dizendo, pela pergunta que ele fez, que ele era esse Senhor que recebeu a ordem do outro Senhor, que é o Deus Pai. Agora, versículo 2 diz assim, o Senhor, esse Senhor está tudo com letra maiúscula, está se referindo a Yahvé, está se referindo ao Deus Pai. O Senhor Deus Pai, Yahvé, o Todo-Poderoso Criador, enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Significa que o Deus Pai ungiu o Filho.
E ele é que vai enviar o cetro. O que é o cetro? O cetro é o símbolo do poder, de todo o poder. Então o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém. Então aqui ele está dizendo: o Senhor enviará o cetro, dará todo o poder da tua força desde Jerusalém, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Vai chegar o dia em que o Senhor Yahvé vai dar a ordem para Jesus vir ao mundo para governar sobre toda a terra. E o versículo 2 está dizendo: o Senhor fará isso acontecer. Então, aquele que escreveu o Salmo 110, ele já estava tendo a visão de que o Filho viria e de que o Senhor, tudo com letra maiúscula, que é o Deus Pai, estava dando para ele esse poder e essa autoridade. Agora o versículo 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. Os santos ornamentos são enfeites. E ornamentos aqui com santos ornamentos significa que os santos vão se apresentar voluntariamente diante de Jesus com a sua santidade. Ou seja, os ornamentos, os enfeites santos são a pureza, a paciência, o amor, a fidelidade, a mansidão, a humildade, a comunhão, o reconhecimento do louvor ao Senhor. São esses enfeites que são santos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Então ele está dizendo como vindo do próprio seio da alva. Como vindo a alva é o amanhecer. O amanhecer traz a luz, o amanhecer traz clareza, o amanhecer traz a luz que representa o brilho, representa a santidade. Será o orvalho da tua mocidade. O orvalho cai logo pela manhã. Então significa que o povo de Deus, o povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Quando o Senhor estiver julgando a terra, os seus filhos, que são os santos, vão se apresentar voluntariamente a Ele, logo pela manhã, logo pela alva, como se fosse o orvalho, ou seja, logo cedo, pela sua mocidade. Eles vão se apresentar de maneira rápida, de maneira direta a Jesus. Versículo 4. Jurou o Senhor, tudo com letra maiúscula, está se referindo a Yahvé, o Deus poderoso. Ele jurou o Deus Pai e não se arrependerá. Ele não vai se arrepender do que ele jurou. O que ele jurou? E aqui está no versículo 4. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse versículo 4 significa o quê? Melquisedeque, você pode pesquisar na Bíblia, era um sacerdote que apareceu no caminho de Abraão. A história dele está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 14. E lá conta que Melquisedeque apareceu na frente de Abraão e ele era de Salém, que depois se transformou em Jerusalém. E Salém significa paz. Então Melquisedeque trouxe a paz. E ele trouxe o pão e o vinho. Significa uma simbologia da futura celebração da ceia. Então esse Melquisedeque, ele apareceu no caminho de Abraão e depois Abraão ficou dando para ele o dízimo de tudo. E o sacerdócio de Melquisedeque nunca parou. Então, quando o texto fala que tu és um sacerdote eterno, Deus estava dizendo: o filho será um sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai ser um sacerdote eterno. Porque o povo israelita
recebeu uma ordem de que os filhos da tribo de Levi, Israel é formada por 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E Deus estabeleceu que os filhos de Levi, que era o terceiro filho de Jacó, seriam os sacerdotes. Então, para o povo israelita, só os levitas que podem ser sacerdotes. Jesus nasceu da tribo de Judá. Judá era o quarto filho de Jacó. Então, Jesus, pela visão dos judeus, nunca será sacerdote, porque ele não é descendente de Levi, mas ele é descendente de Judá, que foi o quarto filho de Jacó. Só que o texto do Salmo 110 está dizendo que o Senhor, aqui tudo com letra maiúscula, Yahvé, o Deus Pai. O Deus Pai fez um juramento e ele não se arrependerá. Falando a respeito do Senhor, só com o S em letra maiúscula que se refere a Jesus. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o versículo 4 ele está dizendo, foi Deus Pai que ungiu Jesus Cristo para ser um sacerdote eterno. Aí vem o versículo 5. O Senhor, veja que aqui no versículo 5, o Senhor está só com o S em letra maiúscula. Ele está se referindo a Jesus, aquele que recebeu a autoridade do Senhor, tudo com letra maiúscula. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então, Jesus, quando voltar na terra como rei, recebendo o cetro de poder do Senhor, tudo com letra maiúscula, que é o Deus Pai, ele ferirá os reis da terra no dia da sua ira. Ele veio na primeira vez para salvar. Ele morreu, foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado. Ele derramou o sangue dele, ele foi crucificado para nos dar salvação. Mas quando ele voltar agora, ele voltará como rei. Então, nessa segunda vez, quando ele voltar, ele ferirá os reis no dia da sua ira. Ele voltará para o dia da ira, para o dia do seu julgamento, do seu juízo. E aí, versículo 6, ele, o Senhor, aqui só com S em letra maiúscula, que simboliza Jesus. Versículo 6, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Aqueles que forem julgados e não forem achados dignos serão mortos. Ferirá os cabeças de grandes terras. Ele vai derrubar os reis das nações. Porque quando ele voltar agora, ele vem com cetro de majestade. Ele vem com todo o poder. E o versículo 7, pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Agora, quando Jesus voltar, ele virá como rei. Ele tomará água do ribeiro e ele vai levantar-se de cabeça erguida. Ele não será mais humilhado, mas ele virá para fazer o julgamento de todos os povos, tribos, línguas e nações. E lá em Filipenses, no capítulo 2, está escrito que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor, que agora está à direita de Deus, aguardando o cumprimento desse Salmo 110. O Salmo 110, numa aplicação para a nossa vida, é que Jesus é o Filho de Deus. E para que, quando ocorrer o julgamento final, você esteja entre os que vão morar no céu, você precisa receber a Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do juízo final, o Senhor abrirá os livros, e que existem 2 livros. O livro da vida, onde estão os nomes de todos os que aceitaram a Jesus, e o livro das obras. Quem não for achado no livro da vida, quem for achado no livro da vida, entrará diretamente no céu. Quem não for achado no livro da vida, será aberto o livro das obras,
que vai mostrar tudo que a pessoa fez ao longo da vida aqui na Terra, para que a pessoa seja condenada. Por que Deus vai fazer isso? Que Jesus vai abrir o livro das obras para mostrar para a pessoa condenada que ela foi condenada porque ela própria escolheu a condenação. Que Jesus morreu por todos e derramou sangue e deu a vida por todos, mas a pessoa não quis e ela escolheu praticar as obras que escolheu enquanto estava aqui na terra, e é por isso que ela não pode entrar no reino dos céus. E então o Senhor lançará o veredito, a sentença, que é a condenação eterna. Mas a pessoa será condenada não pela maldade do Senhor Jesus, mas será condenada em razão das suas próprias decisões, que diariamente entregou a vida para ficar longe de Deus e cumprir a própria vontade. Por isso que Moisés escreveu o Salmo 90: Ensina-me, Senhor, a contar a cada dia, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Moisés, na verdade, está pedindo para que Deus o guarde, para que no final da vida ele possa morar para sempre com Deus. Então, da leitura desse Salmo 110, fica um convite para você. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Receber Jesus como seu Salvador significa que você entende que tem pecados e que você precisa de um Salvador, e que o único Salvador que pode te limpar do pecado é o Senhor Jesus, porque o Salmo 110 mostra que o Senhor, tudo com letra maiúscula, que é Deus Pai, deu para Ele, para Jesus, o poder de ser o Salvador da humanidade. Então é Ele o único que traz salvação. As pessoas costumam dizer que a salvação é como subir uma montanha, onde você pode subir por qualquer lado que você vai conseguir chegar no topo. Mas a Bíblia conta que a salvação não é como uma montanha. A Bíblia conta que a salvação é como uma escada. Você sobe os degraus e a escada é Jesus. Só tem uma única escada para você chegar até Deus. Não existem várias escadas. E foi Deus que estabeleceu isso, porque Deus é o dono do céu. Então Deus enviou Jesus para ser o caminho que leva para Deus. Só Jesus recebeu essa autoridade. E o Salmo 110 fala: Fica aqui assentado à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza, como você está vendo aqui na tela. O versículo 1 em laranja e o versículo 2 aqui em verde. Você está vendo aqui na tela que o Senhor, todo com letra maiúscula, que é Deus, disse para o meu Senhor, só com S em letra maiúscula, que é Jesus, para sentar à direita dele até ele pôr os inimigos por escabelo. Escabelo significa por apoio dos teus pés. E aí o versículo 2, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, desde Jerusalém, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então, se você recebe Jesus, você recebe a salvação. Se você não recebe a Jesus, você está dizendo que não quer a salvação em Deus. Se você quer a salvação em Deus agora, você pode aceitá-lo fazendo uma oração. É preciso crer no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador, porque a sua morte na cruz, com o sangue que foi derramado, serviu para salvar a humanidade. Você precisa acreditar nisso. E você precisa aceitá-lo. Como que você aceita? Declarando em uma oração que você quer que ele entre na sua vida. E quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo. Leia depois em João, capítulo 14 e capítulo 16. Jesus disse, eu vou morrer por todos. E quando eu morrer, eu vou subir para o Pai,
até que depois eu volte. Mas enquanto eu não voltar, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ficar com vocês, ensinando como me seguir e tudo o que vocês precisam saber para herdar a vida eterna. Então, quando você recebe Jesus, você recebe o perdão dos pecados, se torna filho, filha de Deus, recebe o Espírito Santo, que ajuda cada um a seguir aqui nessa terra, seguindo os mandamentos de Deus, e no final da vida vai receber a entrada no céu, porque o seu nome estará escrito no livro da vida. Então, para receber a Jesus, você precisa fazer essa oração. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e me recebe como filho de Deus. Me dá o teu Espírito Santo para me ensinar como te seguir por toda essa vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para entrar na eternidade, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você se tornou filho de Deus, você se tornou filha de Deus, e agora você deve procurar uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Você não precisa adorar a nenhum santo, a nenhum anjo, a nenhuma imagem. Você leu aqui comigo o Salmo 110. O Senhor, com letra maiúscula, disse ao meu Senhor, só com S em letra maiúscula, Deus Pai, Yahvé, disse para Jesus Cristo, o Filho, que é Ele que é o nosso sacerdote. Veja aqui no versículo 4. Jurou o Senhor, tudo com letra maiúscula se refere a Deus Pai, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus morreu por todos e ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que intermedia o nosso relacionamento com Deus. Ele é o nosso intercessor. Ele é o sacerdote, o que ora a Deus e leva a Deus Pai as nossas preces, as nossas orações. Ele é o nosso sacerdote e ele é o nosso sacerdote eterno. Não existe outro. Não existe Pedro, nem Tiago, nem João, nem anjo Miguel, nada. Não existe nenhum santo. Somente Jesus. E você que recebeu Jesus, já recebeu esse perdão dos pecados, se tornou filho, se tornou filha de Deus e recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo age na sua vida da seguinte forma: quando você estiver no caminho certo, ele vai colocar paz no seu coração. Quando você estiver para fazer algo errado ou decidir algo errado, ele vai colocar um aperto no seu coração. Então, quando você sentir um aperto muito forte no coração, é o Espírito Santo querendo avisar você: não faça isso. E às vezes ele vai falar com você, muitas vezes ele vai dizer: por que você não faz assim? São conselhos que o Espírito Santo vai dar a você para que você encontre o caminho certo. E para você saber a vontade de Deus, você precisa ler a Bíblia. Na Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus. Então procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus e siga a Ele até a eternidade, nessa vida e até chegar ao céu. O seu nome está escrito no livro da vida. Agora você é uma nova pessoa. Agora você é de Deus. Agora você deve segui-lo, lendo a palavra e buscando cumprir a vontade dele. Os seus pecados é ele que ajuda você a abandoná-los. Peça ao Espírito Santo, me ajuda a parar de beber, a parar de fumar, a parar de ver pornografia, a parar de adulterar, a parar de mentir, a parar de fofocar,
a parar de carregar inveja e ciúme no coração em relação ao próximo, a parar de cobiçar o que é do outro, ao que é da outra, a parar de procrastinar, de viver em preguiça, mas de criar projetos e planos, a cuidar melhor da minha saúde. Não cuidar da saúde é pecado, é errar o objetivo da vida. O seu corpo foi dado por Deus e você tem um compromisso de cuidar do seu corpo também, porque o nosso corpo é o templo, é onde mora o Espírito Santo. Cuidar da higiene. Tem pessoas que não cuidam da higiene. Você tem um compromisso de ser uma pessoa limpa, porque o seu corpo é a morada do Espírito Santo. Você precisa se apresentar diante dos homens como uma pessoa que é dos céus, uma pessoa que cuida do seu asseio, que cuida do seu corpo também. Essa é a mensagem de hoje do Salmo 110. Vamos fazer uma pequena oração agora. Senhor, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque Deus Pai enviou o Filho para morrer por nós e trazer a salvação para nós. Quando ele foi crucificado naquela cruz, quando ele foi humilhado, cuspido, quando ele foi pregado e o sangue dele escorreu naquela cruz, aquele sangue nos limpou do pecado. E agora nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, que voltará para julgar a terra, e estamos vivendo com ele. Pedimos que o Senhor nos dê força para prosseguir seguindo ao Senhor em todo o tempo. E pedimos que o Senhor abra a porta e mostre uma igreja para as pessoas que ainda não encontraram um lugar específico para adorar ao Senhor e segui-lo, enquanto estão aqui na terra. E que o Senhor nos abençoe e o Teu Espírito Santo nos mostre o caminho certo todo dia, até chegarmos até o céu. Confirma essa salvação na nossa família, que os nossos familiares também recebam essa palavra e sejam salvos, e consigam seguir no reino de Deus e no seu caminho, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família que ainda não entendem que Jesus é o sacerdote eterno. Compartilhe com as pessoas que você conhece que não sabem dessa verdade. Compartilhe com seus amigos para que eles consigam entender a salvação em Jesus e para que possam aceitá-lo e receber o Espírito Santo e receber o nome escrito no livro da vida que está no céu. Compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, para que o reino de Deus alcance mais vidas para os céus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.